Graças e paz, irmãos. Hoje continuamos o tema Marcas do Serviço Cristão. Creio que Deus continuará falando conosco. É um prazer ver cada família aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Estamos estudando sobre a vida de Barnabé. Ele é o nosso referencial às marcas do serviço cristão. E nós vimos que a primeira marca é a liberalidade. Obrigado, Tessara. É a marca ali da generosidade, servir por amor, ajudar o próximo. E a segunda marca nós vamos tirar desse texto, tá bom? A igreja pode ler comigo? Vamos aquecer a garganta. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam. Verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Até aí, oremos. Senhor Deus, continua glorificando o teu nome, Pai, em nossa vida, nesta igreja, neste culto, Pai. Obrigado por cada família aqui presente. Obrigado pelos teus filhos. Que a tua palavra ministre aos nossos corações e o Espírito Santo nos traga entendimento e clareza da tua vontade para a nossa vida. Essa é a nossa humilde oração, crendo no teu poder e na tua revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a segunda marca do serviço cristão que observamos na vida de Barnabé é unir pessoas a propósitos que glorifiquem a Deus. Unir pessoas. Nós já vimos que Barnabé, para você que não conhece a história, inclusive lá no nosso canal TV IBT, tem lá em vídeos, tem várias mensagens que você, para edificar a sua alma, a sua vida, e tem lá a mensagem sobre liberalidade, a marca de Barnabé. E Barnabé, ele tinha um terreno. Vocês acreditam que ele vendeu aquele terreno? Ele vendeu aquela propriedade e ele colocou aos pés dos apóstolos para ajudar outras pessoas, outros irmãos carentes que estavam precisando. Esse é Barnabé. E ele fez isso não com remorso, ele não fez isso para aparecer, deixa disso, nada disso. Ele fez isso porque ele tinha um amor de Deus no seu coração. Ele fez isso com alegria, ele fez isso com satisfação. E é isso que nós vimos sobre a primeira marca. E essa segunda marca no texto, nós observamos isso. Unir pessoas a propósitos que glorifiquem a Deus. É a segunda marca do serviço cristão. Unir pessoas. Para quê, pastor? A propósitos que glorifiquem o nome do Senhor. A atitude de Barnabé aqui, em apresentar Saulo aos discípulos, em Atos aqui, nos ensina sobre importantes lições sobre o coração do serviço cristão. Isso mesmo. Aqui nesse texto que acabamos de ler, quando chegou em Jerusalém, Saulo era um perseguidor da igreja. É bom deixar isso registrado, tá bom? Saulo viu Estevão morrer aos pés dele. Saulo, ele tinha carta branca para perseguir os cristãos. Mas só que Saulo, ele teve um encontro com Cristo. E esse encontro de Saulo com Cristo mudou a vida dele totalmente. E ele passou a pregar sobre Cristo. Ele passou a viver inteiramente para Cristo. Agora, quando Saulo chega em Jerusalém, o que acontece? Ele chegou lá e procurou juntar-se aos discípulos. Mas o pessoal tinha medo dele. O pessoal não queria se apresentar a ele. Aí aparece a figura de Barnabé. Veja que figura importante para a igreja. E Barnabé aqui, uma das lições que nós aprendemos é sobre acolhimento. Isso mesmo. Barnabé agiu como intermediário entre Saulo e os apóstolos. Saulo, ele era um recém-convertido.
recém-convertido. E ele estava ali chegando para conhecer os apóstolos, para estar com eles, mas aí havia um temor por parte lá da igreja de Jerusalém. E Saulo ali, Barnabé, preparou o caminho para que Saulo fosse aceito na comunidade cristã. Você percebe como isso é importante? Essa ação de Barnabé demonstra a importância de acolher e integrar novos convertidos. Integrar não só novos convertidos, mas membros recém-chegados em nossa igreja. Unir pessoas a propósitos que glorifiquem o nome de Deus. E esse foi Barnabé. Embora Paulo tivesse um passado bem controverso, um passado difícil, mas Barnabé não teve medo. Como é importante o acolhimento. Mas deixa eu dizer um negócio aqui para você. Aí você deve estar pensando assim: eu vou esperar alguém me acolher. Se você tem essa clareza no seu coração e você está aqui, faz parte do corpo de Cristo, acolha alguém, irmãos. Sabe como você pode fazer isso? Um gesto simples. Às vezes no culto o pastor pergunta: tem algum visitante entre nós? Aí alguém levanta timidamente a mão. Está aqui. Se você vê, meu irmão, levante, dá aquele aperto de mão e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você junto conosco. Como é bom sentir esse calor humano. Então, mas aí você viu, ficou ali caladinho. Não, pede força, vai lá e aperta. Vamos acolher. Vamos fazer parte. Isso faz a diferença. Mas tem outro detalhe de Barnabé. Barnabé demonstrou discernimento ao reconhecer o potencial de Saulo. Discernimento ele demonstrou ao reconhecer o potencial de Saulo para o serviço cristão. Apesar dos outros discípulos estarem com medo, devido ao histórico lá, Saulo como perseguidor da igreja, Barnabé não, ele chegou, disse: aquele jovem tem muito potencial. Essa atitude de Barnabé nos ensina sobre a necessidade de ter pessoas na igreja capazes de identificar e apoiar novos discípulos, testemunhando a autenticidade da sua fé. Como isso é importante, né? Como isso é importante. No verso 28, fala sobre isso. Veja no verso 27. A igreja pode ler o verso 27 comigo novamente, por favor? Mas... até aí. Veja o que Barnabé está fazendo aqui. Saulo chegou, provavelmente muita gente lá na igreja de Jerusalém, os apóstolos, os discípulos de Cristo, milagres, aquele alvoroço todo, mas Saulo lá quietinho, e o pessoal, aquele dali não é Saulo que perseguia, estava indo no caminho de Damasco, com cartas para prender os líderes da igreja? Não é Saulo que fez a denúncia, estava lá aos pés do diácono Estevão, que foi apedrejado, e ele colaborou para isso como um cúmplice? O que ele está fazendo aqui entre nós? Será que ele vai nos denunciar também? Eu não quero conversa com aquele homem, eu não quero conversa com ele. Mas aí tem um Barnabé. Como faz a diferença um Barnabé na igreja? Como faz a diferença? Imagina neste culto Deus despertar corações para ter essa marca como de Barnabé. Não de separar, mas unir pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. Você imagina o que vai acontecer nessa igreja? O que aconteceu na igreja de Antioquia? Irmãos, nós precisamos orar, o Espírito Santo faz isso. Unir pessoas. E você é agente disso, para isso. Barnabé acolheu, Barnabé teve discernimento para reconhecer o potencial de Paulo. Barnabé era alguém que apoiava novos discípulos, testemunhava, ele chegou e tomou mesmo. Veja o que Barnabé fez. Ele levou os apóstolos e lhe contou como no caminho, contou sobre a conversão de Paulo. Que responsabilidade de Barnabé. Ele puxou a responsabilidade para ele. Então veja como é importante, irmãos, a intervenção de Barnabé, o testemunho de Barnabé, a credibilidade que ele tinha dentro da comunidade cristã. Como é importante a sua credibilidade
dentro do corpo de Cristo. Como é importante você dar o testemunho. Mas primeiro, para você dar testemunho, você precisa primeiro ter o quê? Isso. Para você dar testemunho de alguém, você primeiro precisa ter testemunho. Precisa ter testemunho. E aqui a credibilidade de Barnabé falou muito alto. E isso foi crucial para a aceitação de Saulo entre os discípulos de Jerusalém. E aqui eu destaco a importância de líderes que possam construir pontes e promover a unidade da igreja no serviço cristão. Barnabé confiava na transformação de Deus na vida de Saulo. E como a gente aplica isso à nossa vida? Assim como Barnabé, meu irmão, Pedrão, devemos ser instrumentos de união, não de divisão. Denil. Instrumento de união e não de divisão. Agora, imagine numa igreja com 100 pessoas, somente 2 pensam assim, 99 está nem interessada. Difícil a convivência, né não? Nós somos corpo de Cristo. Precisamos andar unidos, acolher uns aos outros. Eu, nem o pastor Samuel, nem outros líderes aqui, a gente consegue, com um abraço, dar um abraço em todos simultaneamente. Onde a minha mão não consegue chegar, sua mão consegue. Onde a minha voz não consegue chegar, sua voz consegue. Isso é ser corpo. Isso é estarmos juntos. E Barnabé foi essencial, um instrumento de Deus na vida naquela igreja. Então devemos ser instrumentos de união, não de divisão. Seja acolhendo novos convertidos, defendendo os incompreendidos, ou abrindo caminhos para o serviço. Nossa missão é promover a comunhão e o crescimento do corpo de Cristo. Essa é a nossa missão. Nossa missão, minha missão, sua missão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Gálatas capítulo 6, o verso 10 diz: assim, pois, enquanto tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porém, fatores podem nos impedir de unir pessoas a propósito que glorifiquem a Deus. Fatores podem nos impedir. Assim como aconteceu com Saulo antes da intervenção de Barnabé. E quais são esses fatores, pastor? O medo e a desconfiança. Isso mesmo. Os discípulos temiam Saulo, porque ele perseguiu a igreja. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. É aquele negócio, você chega numa igreja e você procura se juntar. Quanto mais você procura se juntar, o irmão vai mais para trás. Vai mais para trás, vai mais para trás. Mas eu quero dizer a você que não tem só um irmão, tem outros irmãos. E você pode encontrar um coração acolhedor, que faz a diferença na sua vida. Agora também deixa eu te dizer algo. Você pode participar disso ativamente também acolhendo. Seja esse irmão. Seja esse irmão. E devemos ter cuidado quando julgamos alguém pelo passado, por reputação. Podemos rejeitar quem Deus está transformando. Nós podemos rejeitar quem Deus está transformando. Cuidado com os preconceitos que carregamos dentro do nosso coração. Devemos ter muito cuidado. Aqueles discípulos não tinham a visão, aqueles irmãos lá que Barnabé teve. Quando ele viu que Saulo estava lá, pegou: vem aqui, vou te levar para Pedro aqui, vou te mostrar Tiago, olha, João está por ali, vou te apresentar cada discípulo, e tu vai falar, eu vou falar por ti, o que Deus fez na tua vida. Como é lindo isso. Mas também tem outros obstáculos, além de medo e desconfiança. É o orgulho, o ciúme poderia ser. Paulo está fazendo o que aqui? Paulo era muito inteligente, irmãos. Era um doutor da lei. Alguém respeitadíssimo. O que esse cara está querendo aqui? Não tem espaço para ele aqui não. Como é difícil quando há ciúmes, né? Como é difícil quando há orgulho. Isso separa, isso não une. O preconceito, a falta de visão para ver o potencial do outro, o comodismo, a falta de coragem, são tudo obstáculos
que impede a união, divisões, fofoca. E como vencer esses obstáculos? Eu não vejo outra maneira, se não for olhar como Deus olha. Deus vê o coração, não apenas as falhas. Foi assim com Samuel quando chegou lá, 1 Samuel, verso 16, 7. Mas também amar como Cristo amou, acolher, perdoar, restaurar. Em João capítulo 13, o verso 34 diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha, irmão, se não for a ação do Espírito Santo na minha vida e na vida de vocês, nós não seremos uma igreja unida. Nós não seremos. Se Deus não trabalhar no nosso coração, a gente não acolhe. A gente só espera ser acolhido. Barnabé nos ensina sobre proatividade, sobre tomar iniciativa com responsabilidade, e não ser reativo, achar que Saulo ali é culpado de tudo, e o que ele está fazendo aqui, eu não quero nem chegar nem me aproximar dele. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos, porque entre nós tem muitos irmãos com talento tão especial, que está esperando só um empurrão assim, e assim o nome do Senhor será glorificado, irmão. O que Deus pode fazer por meio da sua vida. Nosso desafio como igreja é sermos pontes para a reconciliação, visando a união e a glória de Deus, e não agentes de divisão e exclusão. Essa é uma igreja doente que pensa dessa maneira. Devemos ser agentes de união, de reconciliação, unir pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. Se não nos revestimos do Evangelho, de ter Jesus como nosso padrão e modelo de acolhimento, falharemos no serviço cristão, devido à nossa natureza humana, egoísta e individualista. Essa é a segunda marca de Barnabé. Acolheu, ele uniu pessoas, uniu Saulo aos discípulos, e o nome do Senhor foi glorificado. Terceira e última marca para concluir. A terceira e última marca de Barnabé está no texto de Atos capítulo 11, o verso 19 ao 26. Você precisa ler comigo. Atos capítulo 11, verso 19 ao 26. Vamos ler juntos? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Pode passar. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Continua, vamos lá? De todo o coração. Verso 24. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de muita fé. E muitas pessoas. Então Barnabé foi a Tarso à procura. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram. O último versículo. Em Antioquia, os discípulos foram chamados. Terceira marca.
de quem ama servir é ser um grande incentivador. É isso que eu aprendo com Barnabé, irmãos. Ser um incentivador que fortalece a fé dos irmãos. Ser um incentivador. Seja um incentivador dentro da sua casa. Seja um incentivador dentro do seu departamento. Seja um incentivador no corpo de Cristo. Seja um incentivador nesta igreja. Como isso faz a diferença, irmãos? Como isso faz a diferença? De onde vinha, eu fico pensando, de onde vinha tamanha motivação para servir, como Barnabé? Qual tem sido a sua motivação para servir? Ou você ainda não tem uma motivação? Eu creio que a motivação de Barnabé foi a obra de Cristo na cruz, o amor de Deus em seu coração. O texto nos mostra quem era esse homem. Ele era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de fé. Como faz a diferença essa característica na vida do cristão? O verso 24 diz: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor por meio da vida de Barnabé. Eu acredito que o Espírito Santo trabalha assim na minha e na sua vida. Ele foi procurar, aí quando ele viu que a obra estava crescendo em Antioquia, aí sabe de quem ele lembrou? De Saulo. E o homem ficou parado. Não, e agora com Saulo? Ele foi atrás de Saulo, lá onde Saulo estava em Tarso. No verso diz o verso 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele foi procurar Saulo porque viu que aquela comunidade estava precisando de alguém como ele. Aquela comunidade estava precisando de Saulo. E é Jesus que dá essa visão, viu? Não teve preconceito, não teve nada disso não. Quando ele viu ali que estava se reunindo, gregos estavam sendo convertidos, gentios estavam sendo convertidos, a igreja estava crescendo, a mão do Senhor estava sobre a igreja, o que ele pensou? Tem alguém que está faltando aqui, e eu não consigo dar conta não, eu preciso de um parceiro, eu preciso de alguém que caminhe comigo. Aí ele foi atrás de Saulo lá em Tarso, procurou o homem e encontrou, e disse: Saulo, lá em Antioquia tinha uma obra para a gente fazer juntos. Você precisa ver o que Deus está fazendo e operando. Irmão, é um incentivador esse homem. Era um homem que tinha a alegria do Espírito Santo na sua vida. Tinha as dificuldades deles, tinha assim como eu e você. Mas ele não perdia o brilho do Espírito Santo. Ele unia pessoas. Ele incentivava pessoas. Veja que eu estou falando, a marca do serviço cristão não é sobre programa, é sobre pessoas. Muitas vezes a gente como igreja pode valorizar mais um programa, valorizar mais uma ornamentação, valorizar mais uma farda do que pessoas. Está errado. Está errado. Isso não é igreja. Pessoas é que é a igreja. É gente que é a igreja. E aqui em todo o tempo ele preocupado, procurando pessoas, integrando pessoas. Ele reconhece e aproveita a oportunidade para evangelizar. Ele é um encorajador, ele fortalece a fé. Meus irmãos, quando ele chegou no verso 30, no verso 30, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o poder do Evangelho. Veja o que acontecia naquela igreja. Veja o verso 21, por favor. Leia comigo o verso 21. Olha o que Deus estava operando. Vamos ler? A mão do Senhor, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eles tinham prazer de evangelizar, de falar de Jesus. E quando Barnabé viu aquilo, aquele movimento santo, ele disse: aqui é o meu lugar mesmo.
e ali ele passou a fazer parte. O serviço cristão eficaz requer um coração que encoraja, não só que corrige. Pessoas crescem mais com incentivo do que com condenação. Barnabé é um tremendo líder. Também é necessário ter humildade para buscar parcerias. Você não faz nada sozinho. Você precisa de alguém ao seu lado. E precisa reconhecer isso. E o alvo de Barnabé sempre foi a glória de Deus. Agora, tem algo que eu já estou finalizando, eu quero deixar claro aqui para os irmãos. É o verso 26b. Depois que ele buscou Paulo, ele trouxe Paulo, veja o que acontece. Eles se reuniram, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Pode passar? Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. 1 ano a igreja passou estudando a Bíblia. 1 ano a igreja passou ouvindo Paulo e Barnabé. E o que isso nos ensina? Que o discipulado gera a identidade de Cristo e o crescimento da igreja. Discipulado é andar junto. Não era uma vez na semana não, viu? Era todos os dias, eles estavam lá. E o pessoal tinha prazer de aprender, de ouvir as histórias. O poder de Deus operando na vida da igreja. Estava lá a igreja. E ia crescendo, crescendo, crescendo. E antes de ser cristãos, ser chamado de cristãos, eles eram discípulos. Veja, o texto nos diz. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Muitas vezes acontece o inverso. Somos chamados de cristãos, mas não somos discípulos. E aqui Barnabé nos ensina isso. Então, concluindo, irmãos, 3 marcas do serviço cristão que encontramos na vida de Barnabé. Liberalidade de coração, era alguém generoso, pronto para ajudar. Unir as pessoas a propósito que glorifiquem a Deus. E ser um incentivador que fortalece a fé dos irmãos. Qual tem sido a sua marca no serviço cristão? Pensa aí, eu gostaria que você pensasse, tá bom? E fosse sincero consigo. Você fosse sincero com você. Eu acredito que você é cristão. Acredito que aqui não tem nenhum não evangélico. Todos são cristãos. Todos são cristãos. Qual tem sido a sua marca? O que você tem feito na obra do Senhor? É por Ele, tá bom? É para Ele. E é por causa dele. Barnabé ele tinha marcas. E as suas, quais são? Você deve estar reconhecendo, eu preciso melhorar. Então ore a Deus. Seja alguém que acolhe, seja alguém que, se você não sabe o seu talento, o seu dom para servir, ore a Deus. Deus me mostra, eu quero fazer algo, Pai. O que Ele mostrar a você, faça com excelência. Que Deus nos abençoe. E vamos continuar fazendo dessa igreja uma igreja viva em servir com as marcas de Cristo.